aparecer aí, se vocês já estiverem logados na aula, vai pedir permissão de vocês, tá? Então, se vocês puderem sempre fazer bem rápido essa adesão, vai ser muito bom pra gente. Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos de força, tá? E resolução de exercícios. Na verdade, a gente vai resolver exercícios da aplicação das forças, tá? Peso, normal, atrito e tração. São as 4 forças básicas que a gente estudou. Só relembrando o seguinte: um conceito que a gente sempre usa é o conceito da força resultante, que a gente indica pela letra R, tá? Mas é força, e ela é definida pelo princípio fundamental da dinâmica como sendo massa vezes a aceleração do sistema. Só que além disso, a força resultante, ela também é a soma de todas as forças do sistema. Quando a gente fala soma de todas as forças, a gente está dizendo que é a força peso mais a força normal, tá? E isso tudo em questão vetorial, bom? Mais a força de atrito, mais a força de tração, mais quaisquer outras forças que possam aparecer no sistema. E por que a gente fala que é vetorial? Porque como a gente já viu em alguns exercícios, às vezes tem forças que se cancelam, porque elas têm a mesma direção, o mesmo sentido, mas tem desculpa, tem a mesma direção e intensidade, mas tem sentidos opostos, tá? Então, por conta disso, algumas se cancelam. Então, vamos ver aqui alguns exercícios para a gente ficar craque, né? E estar preparado para a nossa prova bimestral. Vamos lá. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte, ó, 3 livros idênticos de peso 8 newtons, de cada um de 8 newtons, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal, nessa figura aqui, tá? Que aparece aqui para vocês. Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce em relação ao livro 1? Então a gente quer saber qual que é o módulo da força do 2 em relação ao 1, tá? Bom, nesse caso aqui, vocês vão observar o seguinte, que a gente pode pegar os nossos livros, tá? Os 3 livros. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou separar aqui o livro 2 e o livro 3, tá? Vamos separar aqui em ordem alfabética, tá? 1, 2 e 3. As únicas forças que vão surgir nos nossos livros são as forças normal e peso, porque eles estão parados aqui. Então, por exemplo, no livro 1 nós temos a força normal para cima, associada também com a força peso para baixo, tá? Então, força normal, força peso, tá? Isso no livro 1. No livro 2, no livro, vamos começar de cima para baixo. Então, no livro 3 vai ter a força normal e a força peso para baixo, tá? Só que no livro 2, nós vamos ter a força normal para cima e nós vamos ter para baixo a força peso do livro 2. Só que junto com a força peso do livro 2, nós temos a reação da normal do livro 3. Então eu vou desenhar aqui todas as forças e aí eu venho aqui e faço os nomes, tá? Vamos começar aqui de cima. Nós temos a força normal do livro 3, tá? Que nós vamos colocar aqui do livro, é a força normal do 2 para o 3. Nós temos a força peso do livro 3. Aqui nós vamos ter a força normal do livro 1 em relação ao livro 2, tá? Que é a força que empurra o livro 2 para cima, não deixa o livro 2 afundar. Nós vamos ter o peso do livro 2 e ao lado do peso do livro 2 nós vamos ter a normal do livro 2 com relação ao 3, que seria a consequência, a reação da normal, tá? Então, para todos eles, vai ter várias forças atuando. Só não no livro 3, que ele vai ser o contemplado aí, que só tem uma força atuando sobre ele. E aqui, no livro 1, nós vamos ter a força normal, que é a força que a mesa, tá, vai aplicar no livro, tá? E nós vamos ter a reação dessa força aqui, ó, do 1, 2, aqui embaixo, e aqui a força peso do livro 1. Só que a questão, ela nos pede o seguinte, ela nos pede para a gente calcular essas reações em termos dos nossos livros, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós queremos exclusivamente a ação do livro 2 em relação ao livro 1. Ou seja, nós vamos identificar, por exemplo, essa aqui como sendo a situação 1 de baixo, como eu fiz toda a aglomeração das resoluções. Primeira situação, né, começando de cima para baixo. Segunda situação. E aqui a terceira situação
em termos dos livros, tá? E aí a gente quer determinar qual é a força normal que vai atuar sobre ele. Nesse livro aqui, a gente pode observar o seguinte, que a ação da normal do livro 2,3, ela é equivalente ao peso 3, tá? Ao peso do livro 3, ok? Isso significa dizer que se o peso dos livros é 8 newtons, então nesse caso aqui, essa normal vale 8 newtons, ou seja, esse carinha aqui vale 8. E esse carinha aqui também vai valer 8, tá? Então, aqui vale 8. Na segunda, isso aqui na primeira situação. Então, a gente pode identificar na primeira situação que esse valorzinho do peso vale 8, tá? Numa segunda situação, a gente pode identificar o seguinte, ó, que a normal do peso 1, 2, não é, da normal de 1, 2, ela é equivalente à normal 2, 3, mais o peso, tá? Elas se completam aqui, ó. Elas são opostas, tá? Mesma direção e sentido, mesma direção e intensidade, mas de valores opostos. Como esse carinha aqui, ó, vale 8, tá? Que a gente calculou aqui, e o peso dos livros vale 8, então significa dizer que a normal dessa situação aqui, essa normal aqui vai valer 16 newtons, tá? Então ela vai ser superior à normal que a gente encontrou aqui. E por fim, nós vamos aplicar aqui, ó. Nessa situação aqui, na verdade a gente já até resolveu, né? Que a gente quer a normal do livro 2 exercendo sobre o livro 1, ó. 1, 2, ó. Que é justamente essa normal aqui. Então já acabou a questão, 16 newtons. Caso a gente quisesse calcular, por exemplo, essa normal, o que a gente ia fazer? Ó? Essa normal, ela seria a normal 1, 2 mais o peso 1. Ou seja, ela seria 16, que a gente calculou aqui, mais o peso, que é 8. Tá? 16 mais 8, se eu não me engano, é 24. Então seria 24 newtons, tá? Mas aí a gente encerra por aqui a resolução da questão. Calculamos aí de maneira bem simples o resultado dela, tá? Algum problema, pessoal? Na primeira 24, na segunda dá 16. Os pesos eles são diferentes? A Não. normal Não, diferente? o peso é o mesmo para os 3 livros, só que a normal que vai sendo gerada é diferente. É porque é o seguinte, imagina assim, ó, o peso, vamos pensar em termos de peso, tá? O peso sobre o livro 3 é menor do que o peso sobre o livro 2, entendeu? Então, o livro 2 ele vai acumular o peso dele, que é 8, mais o peso do livro 3 sobre ele. No caso, 8 também, que o livro 3 tem 8 quilos, 8 newtons, tá? Então, 8 mais 8, 16. Então, consequentemente, o efeito da normal no livro 2 vai ser o dobro, tá? Vai ser 16. Analogamente, no livro 1. No livro 1, você vai ter a normal do livro 1 e a normal do livro 1. Ela vai acumular o peso do livro 3 com o peso do livro 2 mais o peso do livro 1. Então, por isso que é 24, porque 8 vezes 3, 24. Só que a resposta, né, é 16 newtons, porque ele quer saber qual que é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1, tá? Ele não quer saber a normal do livro 1, ele quer saber a normal do livro 2, atuando pela terceira lei de Newton no livro 1. Tá? Essa seria a noção que eles trazem para a gente, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Certo? Então vamos lá. Se ninguém tem dúvida, vamos para a próxima questão aqui, que envolve peso e normal. Bom, então a nossa próxima questão, ela nos traz a seguinte informação. O homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força aplicada na caixa, da força que a mesa aplica na caixa é. Então, quando ele fala dessas informações de força que um determinado corpo parado aplica sobre outro, na verdade, ele está sugerindo que nós calculemos a força normal, tá? Então, basicamente é o seguinte: imagina que essa linha horizontal aqui
seja a mesa. Deixa eu tirar essa flecha. Então, imagina que isso aqui é a mesa. E sobre ela a gente tem um... Deixa eu ver o quê? Uma caixa. Então vamos imaginar aqui uma caixa em cima dessa mesa. Então, a partir disso, a gente tem que observar uma situação interessante. Qual é? Primeiro, vai ter a força peso, certo? Botando para baixo. E além disso, vai ter a normal da caixa e vai ter a força que o homem aplica sobre a caixa. Então aqui nós temos a força peso, normal, e a força F que o homem aplicou. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. A força que o homem aplica mais a força normal tem que ser igual ao peso, tá? Eles têm que se equilibrar nesse sistema. E aí é só substituir valores, tá? Para a gente encontrar o resultado. A força que o homem aplica é de 10 newtons, então aqui é 10. A força normal é o que a gente quer calcular. E a força peso é massa vezes gravidade. Ora, a massa dessa situação aqui é descrita como sendo 5 quilos e indica para a gente usar a gravidade igual a 10. Ou seja, 10 mais n é igual a 50. Então, qual é o número que eu somo com 10 que dá 50? É o 40. Então, a normal da caixa é 40 newtons, tá? É a força que a mesa aplica sobre a caixa. E aí, temos então a solução do nosso problema, tá? Alguma dúvida? Ah, Não, uma pequena observação, tá, gente? Se ele dissesse assim, qual é a força, tá, da caixa na mesa, a resposta seria o peso, tá? 50 newtons que a gente calculou aqui, ó. Tá bom? Ah, professor, por que a normal não é 50? Porque ele não está aplicando só a normal, tá? Há uma aplicação de força externa, que seria a força do homem, na caixa. Por isso que tem essa incrementação aí da força peso, certo? Bom, a gente fez aqui duas questões de força normal e peso. Agora vamos fazer uma questão sobre a aula 32, tá? Corpos apoiados trocando forças horizontais. Então vamos aqui. Bom, vamos pegar uma questão um pouco difícil. Essa aqui não é fácil não, tá, gente? Ela é um pouco complexa. Vamos lá. Olha só o que a questão traz pra gente. Uma força de 231 newtons atua para cima na extremidade de um pedaço de corda de 1 kg, que está amarrado a um bloco de 20 kg, como mostra a figura a seguir. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e calcule. Letra A aceleração do conjunto, e letra B, a força de tração na extremidade inferior da corda, ou seja, na parte de baixo dela, tá? Bom, então vamos pensar no seguinte, ó. A gente tem aqui a ilustração que, né, nos traz aqui algumas informações importantes para nós resolvermos essa questão. E aí a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da dinâmica, nós sabemos que a resultante, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Olha só, a gente sabe que a resultante é a massa vezes a aceleração. E por que eu estou utilizando essa fórmula? Porque a primeira coisa que ele pergunta para a gente é a aceleração. Para descobrirmos a aceleração em conjuntos de forças, a gente tem que utilizar a resultante, tá? E o que a resultante tem a ver com o procedimento dessa conta? A gente tem que lembrar que a resultante, além de ser massa vezes aceleração, ela é a soma de todas as forças. Isso é, nesse contexto aqui, ele vai ser a força de 20 quilos, né? Que a gente tem que multiplicar por 10. Nesse caso aqui é a força peso, tá? Nós temos que, além de fazer a força peso, nós temos que utilizar essa força de 231 aqui, certo? Então, deixa eu colocar ela na frente, porque ela é a força maior, tá? Deixa eu colocar aqui, opa, é isso. Vou apagar aqui e vamos colocar a força peso na frente, tá? Força normal, na verdade. Então, nós teremos, ó, 231 newtons, ok? Menos a força peso, ó, se aqui tem 20 quilos e mais um da corda, então o total fica 21, né? Então vai ficar 21 vezes 10. Isso aqui
como eu já havia mencionado para vocês, é a força-peso. E isso aqui, pessoal, tem que ser igual a quem? Ó? Massa vezes aceleração do sistema. Se eu tenho 21 quilos aqui e 1 quilo, 20 quilos aqui e 1 quilo aqui, então o total da massa é 21. Tá? Deixa eu só terminar de resolver isso aqui. Nós teremos então 231 menos 210, tá? Ou seja, o resultado vai ser 21 newtons, tá? Essa é a resultante do sistema. Então a gente vai unir essas duas fórmulas. Primeiro, massa vezes aceleração, então vai ser a massa é 21 vezes a aceleração. Portanto, tá? O item A, ele vai ser dado da seguinte maneira: 21 vezes a aceleração tem que ser igual a 21. A gente vai unir esses dois resultados aqui. Ou seja, se você passa o 21, né, dividindo, ou se você raciocinar da seguinte maneira: ó, qual é o número que eu multiplico por 21 que dá 21? Esse número é o número 1. Então, a aceleração do conjunto é 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente calculou aí a aceleração do conjunto. E no item B, é pedido para a gente calcular a força de tração na extremidade inferior da corda. Lembre-se que a força de tração ela é a mesma, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então, estaria na mesma, tá? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte: na parte inferior aqui, a gente vai desconsiderar, de certa forma, essa corda aí. Então, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a resultante é massa vezes a aceleração do sistema, e a resultante ela é a soma de todas as forças. Então, isso nos traz o quê? Que, unindo essas duas regras, que é a massa vezes a aceleração, ou melhor, a gente vê que a soma de todas as forças, certo? A soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Mas quais são as forças que vão atuar aqui? É a força-peso, apontando para baixo, e a força de tração apontando para cima, porque a gente está considerando só a parte inferior, desconsiderando a parte superior. Então, é a tração menos o peso, tá? E aqui é massa vezes a aceleração. Ora, quanto que vale a força de tração? Não sei, é isso que eu quero determinar. E a força-peso, já que são só 20 quilos, 20 vezes 10, 200, tá? Porque nós estamos desconsiderando a parte superior, ou seja, a corda para cima, a gente desconsidera. Então vai ser só o peso de 20 quilos aqui embaixo. E a massa do objeto, 20 quilos. E a aceleração, 1. Então, nós passamos o 200 para o outro lado, vai ficar 20 mais 200, daqui vai passar somando. Portanto, a força de tração vai ser de 220 newtons, tá? Ah, professor, mas aqui não é 231? É. Os 11 newtons que está faltando aqui está associado a esse 1 quilo aqui, ó, porque 1 quilo vezes 10 dá quanto? Dá 10, né? 1 vezes 10 dá 10. Aí você poderia substituir aqui para juntar com a força de tração para superar ou chegar próximo da força normal que está associada à corda aqui, tá? Na parte superior da corda. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Primeiro, lá em cima, no F igual a 281. Por que Uhum. que é no F igual a 281? Lá em cima, bem no E começo. aqui, ó, Isso. é porque Porque a resultante é a soma de todas as forças. Isso que eu estou falando para vocês é algo na língua portuguesa. A força resultante é a soma de todas as forças. Matematicamente se escreve assim, ó, a resultante é igual a força 1 mais força 2 mais força 3. Professor, você está falando mais aqui, mas apareceu menos. Por quê? O menos se dá pelo seguinte critério: são forças de sentidos contrários, tá? Então, se tem forças de sentido contrário, isso significa então que eles vão ter sinais contrários. Geralmente nós colocamos o sinal de negativo para a força com menor intensidade, porque nós calculamos o módulo da força resultante e ela tem que estar com um sinal positivo, que é módulo, tá? tá, mas então por que que separou? Por que que ficou 21 vezes 10, sendo que não era 231? Não ficou dos 21 vezes 10. Você está confundindo o que eu estou fazendo aqui, ó. Quais são as forças que vai atuar nesse sistema aqui? Ó? Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu pegar novamente aqui o desenho limpo, tá?
para reexplicar essa parte. Bom, aí você tem que imaginar o seguinte, Lucas. Quais são as forças que estão atuando nesse objeto, tá? Essa força para cima, que já está marcada aqui, e a força peso para baixo, tá? Essas são as forças que atuam nesse sistema aqui de força, tá? Força para baixo e força para cima. Quem que é a força para cima? É a força de tração na parte superior da corda. E quem que é a força que aponta para baixo? É a força peso na parte inferior da corda. Só que o peso aqui no sistema todo, tá? Não é só esses 20 quilos, tem que contar com 1 quilo da corda. Essa é a pegadinha da questão. Então, o peso vai ser massa vezes gravidade. Ora, a massa é 20, com 1 quilo fica 21. Então, o peso é 21 vezes 10. E 21 vezes 10 é 210. E a tração é Ah, 31. O que é a força resultante? A força resultante é a soma das forças. Só que uma força está para cima, outra está para baixo, ou seja, sentidos contrários. Portanto, você pega a maior e em vez de somar com a menor, você vai subtrair porque os sentidos são opostos. Essa é a força resultante, que nesse caso aqui vai dar 21 newtons, tá? Só que, por outro lado, analisando pelo princípio fundamental da dinâmica, a força resultante ela é massa vezes a aceleração. Ora, a massa é 21, né? Não é 21, né? A soma da massa desse objeto com a massa da corda, 20 mais 1, 21. A aceleração eu não sei. Só que a resultante, ela tem que ser a mesma nos dois casos. Então, a gente junta as duas fórmulas, ó. 21 vezes a aceleração é igual a 21. Então, qual que é o número que eu multiplico por 21 que dá 21? Esse número é o 1. Ou seja, a aceleração desse sistema é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente usa as duas fórmulas. Porém, veio um outro problema. Qual seria esse outro problema? No item B, ele pede, é pedido para a gente fazer esse cálculo com a parte inferior. Novamente, ó, peso para baixo. Só que agora, nessa situação em particular, que o peso está apontando aqui para baixo, peso apontando para baixo, a tração vai apontar para cima, mas na corda, tá? Eu estou fazendo aqui fora da corda para ficar mais visível. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, ó, essa tração que ele pede para a gente calcular é na extremidade inferior, ou seja, o 1 quilo da corda e esse valor daqui de cima não fazem parte do nosso cálculo. A gente está pegando só aqui o peso, tá? Basicamente o que a gente está fazendo é só pegar aqui o peso, aí a gente sabe que tem um fio que está apontando para cima, então vai ter a tração para cima e o peso para baixo. Então, quem seria a força-peso aqui? Aí a força-peso, como é só do objeto, vai ser massa vezes gravidade. Gravidade vale 10, então o resultado dessa força-peso é 200 newtons. E a força de tração? Eu não sei. Mas eu sei que nessa região aqui, o que vai acontecer? A resultante, pelo princípio fundamental da dinâmica, é massa vezes a aceleração. A massa eu sei que é 20, porque a gente está considerando só a parte inferior, que é o objeto, e a aceleração a gente calculou agora há pouco, que foi 1. Ou seja, a resultante é 20 newtons. Por outro lado, a resultante é a soma de todas as forças. Só que as forças têm sentido contrário. Então, em vez de somar, a gente vai fazer o quê? Subtrair essas forças, tá? Então, vai ficar tração menos o peso. Só que o peso vale 200. Juntando essas duas informações, a gente tem que a tração menos o peso é igual à força resultante, no princípio fundamental da dinâmica. Se você passa 200 para cá, ele vai vir somando. E, portanto, a tração vai ser 20 mais 200, ou seja, 220 newtons, tá? Então, essa é a diferença de fazer a letra A e a letra B dessa questão. Então, se você observa o efeito num único ponto, a forma de calcular vai se modificar nessa questão, tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado na hora de resolver, tá certo? tudo certo, professor, muito obrigado. Não consegui entender a questão. Eu De consegui boa. entender. Muito bom. Lembrando para vocês que essas questões se encontram no plural, então, se vocês quiserem olhar por lá, né? É só vocês
assistirem lá, que tem professor dando aula para vocês sobre esse conteúdo lá. Então fica a dica aí. Vamos fazer mais uma questão aqui, que é a seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. De corpos apoiado agora. Vamos pegar essa aqui. Eu acho que eu já resolvi ela com vocês, mas eu vou aproveitar e resolver de novo ela, tá? Porque ela é bem legal em termos desse conteúdo. Tem uma outra com 2 blocos, mas eu vou fazer essa aqui que é maior, com 3 blocos, tá? Bom, o que diz a questão pra gente? Ele diz o seguinte, ó, 3 corpos A, B e C, de massas 2, 6 e 12 quilos, estão apoiados em uma superfície plana horizontal e idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada a força horizontal F igual a 10 newtons. A força que B exerce sobre C vale em newtons quanto? Então a gente quer saber a força de B para C, tá? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui os blocos separados, tá? Vou desenhar aqui o bloco A, o bloco B, que é um pouco maior, e o bloco C, que é um pouco maior ainda, tá? Então, esses são os blocos do nosso problema. A, B e C. Das informações, a gente pode abstrair algumas coisas, como por exemplo, se a superfície é idealmente lisa, não tem a força de atrito, o que diminui o nosso trabalho na hora de fazer a resolução, tá? No corpo A, analisando ele, nós vamos perceber o quê? Que tem o peso, tem a normal e tem a força F. Mas quando você empurra o bloco A, o que vai acontecer? O bloco B vai impor uma certa resistência, então vai ter a força como se fosse uma força normal, tá? Que é a força de B segurando o bloco A. Quando eu analiso o bloco B, vai ter as mesmas ilustrações, ó. Peso normal, a força que que A exerce sobre B, empurrando B para frente, e a força que B impõe, que C impõe em B, segurando ele, tá? E no bloco C, nós vamos ter aqui a força aplicada de B para C, e como não tem ninguém aqui na frente do bloco C, nós não vamos ter uma força de resistência. Vai ter peso e normal também. Nos 3 casos, tá? A gente pode observar que peso e normal vão se cancelar, então a gente pode excluir eles da lista aqui do cálculo, tá? E nós vamos ficar somente com as forças horizontais. Então o que a gente vai fazer para resolver a questão? Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar os 3 casos de maneiras separadas para obter as equações. Primeiro vamos observar o bloco A. No bloco A a gente vai perceber o seguinte, tá? Qual é a resultante das forças? Deixa eu escrever aqui, ó. Força F que foi aplicada, a força de B para A. Vou colocar em ordem alfabética de A para B. Aqui nós vamos ter a força de resistência de C para B, que aí nós vamos colocar em ordem alfabética, que é BC. Aqui nós vamos ter a força que A empurrando B, lei da ação e reação, tá? Mesma direção, só que em sentidos contrários. E aqui a força de B para C, que seria a resultante aqui nesse caso. Então vamos lá. Então aqui na primeira ilustração nós temos o seguinte, ó, que a força resultante no bloco A vai ser a força F menos a força de A para B, tá, pessoal? A força P e a força normal vão se cancelar, então a gente precisa nem usar. Por outro lado, tá? Vamos seguir esse mesmo raciocínio aqui, gente, ó, que eu fiz aqui, ó. Resultante é massa vezes aceleração e a resultante é a soma das forças, que na prática a gente vê que é a subtração, tá? Então isso aqui é a soma das forças e do outro lado é a massa do corpo A, ó, 2 quilos, vezes a aceleração do nosso sistema. Essa aqui é a ilustração do corpo A. Deixa aqui gravado aqui. Sabemos que a força F vale 10, mas depois a gente substitui. No bloco B, nós vamos ter parecido, tá? Nós vamos ter a força de A para B, menos a força de B para C. Isso aqui é igual a massa do corpo P, que é 6. Tá? Aqui, ó, 6. Vezes a aceleração, que a gente não sabe quanto que vale. E no bloco C, a gente vai ter o quê? A força de B para C. E ela vai ser igual a 12, que é a massa do corpo C, vezes a aceleração, que é A. Bom, feito isso, nós temos as informações básicas para fazer o nosso cálculo, tá? Bom, qual é o procedimento que nós podemos fazer
para encontrar a solução. Basicamente, nós podemos somar todo mundo aqui, tá? Nós vamos somar as letras e somar de um lado e de outro. Então vamos lá. Quando eu somo essa equação aqui, deixa eu mudar a cor para vocês visualizarem melhor. Quando eu somar essa equação com essa, tá vendo que aqui o f de A está positivo e aqui está negativo? O FAB vai cancelar com o FAB. Quando eu somar essa com essa, o FBC vai cancelar com o FBC e só vai sobrar quem? O F. Então, concluindo, vai sobrar o F. Do lado direito, nós temos 2 mais 6 que dá 8, 8 mais 12 que dá 20. Então, vai ficar F é igual a 20 vezes a aceleração. Só que a força F é indicada na questão como sendo 10. Então, nós temos aqui 10 igual a 20A. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar o 20 dividindo. Então, a aceleração é 10 por 20. Simplificando os zeros, vai ficar meio, ou seja, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Resolveu a questão? Não, a gente calculou a aceleração, porque ele pede para a gente calcular a força que B exerce sobre C, ou seja, nós queremos calcular essa força aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Se eu sei a aceleração que é meio, eu vou usar essa última expressão. Aí, pronto, eu resolvo a minha questão. Então, eu sei que a força de B para C é igual a 12 vezes a aceleração, que vale meio. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, seja, 12 vezes meio vai dar 6. 6 newtons, letra C. Apesar de parecer difícil, é uma questão bem tranquila para a gente resolver elas. Professor, não seria 20 sobre 10? Não, você passou o 20 dividindo, então é o 20 que fica embaixo. Entendeu? Isso sempre buga o cérebro do aluno quando você passa e inverte ao mesmo tempo. Certo. Sempre lembre-se, quem fica na parte de baixo é quem passa dividindo. Nesse caso, quem passou dividindo é justamente o 20, tá? Por isso que ele ficou embaixo. Alguma dúvida? Não. Beleza. Bom, agora a gente vai fazer. É claro que a gente está ocupando o horário da. Como é que é o nome, meu Deus? Nós estamos ocupando, pessoal, o horário que seria referente ao intervalo, tá? Mas depois a gente compensa aí no final da aula que a gente vai fazer aqui. A gente vai terminar, então fiquem tranquilos que depois a gente vai ter aí o intervalo. Bom, mas vamos fazer aqui duas questões de força de tração, tá? A primeira questão é essa aqui, ó. Um homem faz uma força vertical de 10 newtons na tentativa de levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa. Nessa situação, qual vai ser a força normal em newtons, né? Quanto que vai ser? Então vamos imaginar a seguinte ilustração na forma horizontal. Imagine que essa linha aqui representa a mesa, tá? E que aqui, isso aqui represente a caixa. Então o que acontece? O carinha vai estar puxando aqui com uma força F, tá? E aplicada essa força F também tem ao lado dela aqui a força normal. Bom, ele faz uma força de 10 newtons, como é indicado ali na questão, aqui em cima, tá? E a gente sabe que a caixa pesa, tem massa 5 quilos. Então, o peso dessa caixa vai ser os 5 quilos vezes a gravidade. Ou seja, essa caixa pesa 50 newtons, tá? Então, a pergunta é a seguinte, né? Qual que vai ser a força normal? Então, percebam que se ele aplicou uma força de 10 e o peso vale 50, a normal é o que completa esse sistema aqui. Então, o que falta para completar é o quê? 40. Na prática mesmo, a gente não precisa fazer nem conta aí, né? Para resolver essa questão. Basta a gente observar a segunda lei de Newton, né? A lei da dinâmica, que diz o que para gente? Que a resultante das forças é igual à soma de todas as forças. Nesse caso, pelo equilíbrio das forças, né? Terceira lei de Newton. Então, para completar esse sistema, fica faltando 40 newtons de força, que é justamente o valor da força normal. Alguma dúvida? Pera, como assim 40?
Aqui tem 10. Aqui tem 50. Falta quanto para completar 50? 40. Entendeu, Lucas? Mais 50? Pera, Não. 50 pra completar mais. 40, Entendi. Lucas, para completar Ó, aqui 50. embaixo tem Não. 50. E aqui tem 10. Falta quanto para completar os 50 de aqui de baixo? Já que Ah, aqui tem 10. tá. Ah, tá. Falta 40. É um equilíbrio de forças. Lembrando para vocês que essa força F aqui, gente, é a força de tração, tá? É a força de tração porque está segurando no fio. Tá? Só esse detalhe importante aí. Agora vamos ver uma outra questão que envolva tração. Dois blocos de massa 3 e 1 kg estão ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo 6 newtons, conforme essa figura. Desconsidere a massa do fio. As forças resultantes sobre M1 e M2 são respectivamente, né? Aí a gente sabe que a resposta é 4,5 e 1,5, tá? Bom, então como que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos resolver parecidamente, né? De forma parecida com essa questão aqui, ó. Nós vamos pegar os blocos e vamos soltá-los, que é o bloco M1, esse aqui é o bloco M2, tá? Então vamos separá-los dessa forma. No bloco M1, nós vamos notar o seguinte: vai ter força normal, que está apoiado, vai ter força peso, porque ele tem massa, então tem peso e tem normal. Vão se cancelar? Vão, mas vai ter a força peso e a força normal. Então, essa é uma primeira ilustração que a gente tem que ter, né, que a gente tem que estar atento na hora da construção das nossas forças, tá? Então, basicamente, nós temos, inicialmente, na verdade, nós temos essa ilustração aqui, tá? Bom, os blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo 6. Aqui também, né, só para a gente já deixar amarrado aqui, força peso normal e a força F, tá? Como os blocos estão segurados por fios, né, ele vai ter uma força de tração apontando para cá e esse cara tem a força de tração apontando para cá. Então aqui nós temos peso normal que se cancelam, aqui nós temos atração, peso normal que se cancela e aqui a força F aplicada para cá. Então a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: qual que é a resultante do conjunto, tá, pessoal? Do conjunto inteiro. A resultante do conjunto é simplesmente a força F, porque é a força F a responsável por mandar todo mundo para frente. Então, qual é a resultante do conjunto em termos de princípio da dinâmica? É massa vezes, tá, a aceleração do nosso sistema. Só que quem que é a massa desse sistema? A massa não vai ser só, por exemplo, 3 ou só 1 kg. A massa vai ser 4 quilos, porque é a massa do conjunto, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, massa do conjunto. E a aceleração, eu não sei quanto que vale, mas eu sei que a força F vale 6. Ora, basta passar o 4 dividindo para o outro lado. E 6 dividido para 4, o resultado vai dar 1,5, tá? Então a aceleração desse sistema aqui é 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Acabou a questão? Não, porque eu não quero saber qual é o valor da aceleração, eu quero saber qual é o valor das forças aplicadas em cada situação. Então, como eu mencionei para vocês, vamos lá para esse caso aqui. A resultante no bloco do 1, né, no bloco 1, que a gente vai analisar isso aqui primeiro, ele vai ser o quê? Vai ser a massa do bloco vezes a aceleração, e eu sei que a resultante aqui é somente a força de tração, porque é a única força que atua sobre esse bloco. Ora, a massa 1, né, M1, vale 3, ó, como vocês podem ver aqui no enunciado. E a aceleração que a gente calculou foi 1,5. Portanto, 3 vezes 1,5, o resultado é 4,5. Tá? E aí, isso cancela para a gente, por exemplo, a letra A, a letra D e a letra C. Só fica entre a letra E, né? Entre a letra B ou C. A gente sabe que é a letra B, mas vamos mostrar agora. E aí, como que fica a resultante das outras forças aqui? A resultante da R2 aqui vai ser a massa 2 vezes a aceleração,
mas nós sabemos que essa resultante, ó, é a força F menos a força de tração. Ó. F menos a força de tração. Isso aqui é a massa M2, só que a massa M2 ela vale 1 e a aceleração 1,5. Ora, esse caso aqui, essa força resultante vai ser igual a 1 vezes 1,5, que é 1,5, tá? A força resultante do nosso sistema. Professor, você não vai subtrair? Eu não vou subtrair aqui, pessoal. Por quê? Porque eu já quero a força resultante, ó, em cada um dos fios. No caso, a resultante é as duas forças juntas, tá? Como aqui só tem uma força, elas vão permanecer somente com a força de tração. Enquanto que aqui, a resultante é a força F menos a força de tração. Lembrando que se você quiser saber a força de tração, ó, a força F vale 6. Então, você passaria o 6 para o outro lado subtraindo. 1,5 menos 6, 4,5. A tração é a mesma em ambos os blocos, tá? Então, a gente não quer saber o valor da tração de novo. A gente quer saber o valor da resultante nesse circuito. Alguma dúvida? Então, tranquilo, ninguém tem dúvida. Vamos fazer agora a questão de atrito, tá? Vamos lá. Vamos deixar as coisas um pouco mais difíceis. A gente só vai fazer mais 2 exemplos, tá, pessoal? Aí eu libero vocês para ir para o intervalo. Olha só o que diz essa questão aqui sobre atrito. O aluno observa, em certo instante, um bloco com velocidade de 5 metros por segundo, sobre uma superfície plana e horizontal, ou seja, né, a carinha tem uma superfície mais ou menos como essa aqui. E aí ele tem um bloquinho. Opa, não é isso que eu quero desenhar um bloco. Um bloquinho nessa superfície. Bom, esse bloco desliza sobre essa superfície após percorrer 5 metros. E aí para após percorrer 5 metros, tá? Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele pede para a gente calcular o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície. Bom, deixa eu me arrumar aqui. A gente começar a resolver essa questão agora, porque quando envolve atrito, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. A gente precisa relembrar de algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, a fórmula do atrito, pessoal, ela é calculada como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal. Existem 2 tipos de atrito, o cinético e o estático. O estático é aquele atrito que obriga o corpo, né, entre aspas, a ficar parado. O atrito cinético é aquele atrito que dificulta o movimento, tá bom? Então são 2 atritos diferentes, mas a fórmula é a mesma de calcular eles. Então ele quer que a gente calcule esse carinha aqui, tá? Ele só dá 2 informações numéricas, na verdade 3, né? Uma das informações é a velocidade, outra é a distância e a outra é a gravidade. Bom, ele não fala nada sobre... Oi? Qual que é o nome desse negócio assim? É um Mzinho, né? Qual que é o nome dele? Mi. A gente escreve a letra grega mu, tá? Mas lê-se mi. Ele é chamado de... Nesse caso aqui, ele é chamado de coeficiente de atrito. E o N é a força normal. N maiúsculo, força normal. Voltando para cá, ó, nós vamos ter a força normal aqui, nós vamos ter a força peso, e aí esse objeto vai se movimentar para frente. Lembrando que a normal e o peso vão se cancelar, então, mas a gente precisa ter dele aqui. Lembrando que no movimento vai surgir a força de atrito aqui, tá? E aí ele vai se movimentar por 5 metros até parar, com velocidade igual a 5 metros por segundo. Chega um ponto em que ele para, tá? Em que quando ele chega nessa situação aqui, a velocidade dele é 0, tá? Bom, então, por que a gente precisa saber dessa informação da velocidade ser 0? Lembrem-se que a aceleração, tá? Ela depende do tempo e depende da velocidade. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Primeiro, a aceleração, pessoal, é ΔV sobre ΔT. Eu sei que a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. Eu não tenho tempo aqui, mas eu posso pegar o tempo e passar para lá multiplicando. Então, ΔT é igual, e velocidade dividindo, ΔS sobre ΔP. Então, eu posso substituir essa informação no lugar do tempo aqui. Ou seja, a aceleração é ΔV
sobre ΔS sobre ΔT, sobre ΔV. Se eu faço divisão de fração, eu repito a de cima e multiplico pelo inverso da que está embaixo. Ou seja, a aceleração pode ser calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pela distância, tá? Então a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Essa formulazinha aqui para descobrir qual é a aceleração. Ou simplesmente o professor pode não ser burro, né? Igual eu estou sendo aqui. E vocês podem utilizar simplesmente a fórmula de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS, que a gente aprendeu no início do ano. Fórmula de Torricelli para estar encontrando a aceleração do nosso sistema. Então vamos lá. Usando a fórmula de Torricelli, nós podemos determinar qual é a fórmula, o valor da aceleração do sistema. Então vamos primeiro calcular a aceleração. Então pela fórmula de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Ora, velocidade final ao quadrado é 0, velocidade inicial é 5, 5 ao quadrado dá 25, mais duas vezes a aceleração que vale, não tem, né? E a distância que vale 5, tá? 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 2 vezes 10, 2 vezes 5 dá 10, então vai ficar 10A. Passando para o outro lado os valores, né, da aceleração, vai ficar menos 10A igual a 25. Ora, passando dividindo, então A é igual a 25 dividido por menos 10, tá? Então 25 dividido para menos 10, o resultado dá menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Como a gente quer saber o módulo da aceleração, a gente vai utilizar o resultado, mas sem levar em consideração o sinal da aceleração para o cálculo, tá? A gente vai estar utilizando o módulo dele no final das contas. Alguma dúvida até aí? Calculamos só a aceleração do sistema, tá? Por quê? Ó? Porque em todas as vezes, ó, a gente usa, em todas as questões aqui, a gente usa essa ideia da aceleração. Então a gente precisa saber a aceleração para poder aplicar a lei de Newton, tá? Então vamos lá. Calculamos aqui a aceleração. Próximo passo é a gente determinar, por exemplo, a relação entre força normal e atrito e dar um jeito de descobrir o restante da coisa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: a normal, pessoal, ela é o peso. Eu preciso da normal aqui para descobrir. O atrito precisa da normal para ser descoberto, tá? Então eu sei que a normal é igual ao peso. E o peso é igual a massa vezes gravidade. Bom, ele fala alguma coisa sobre a massa do objeto? Não fala nada sobre a massa do objeto, tá? Porém, deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode entender o seguinte. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui, pessoal, para ver o que eu posso fazer aqui. Bom, então, vamos lá, né? Uma das coisas que a gente pode fazer, então, para solucionar esse problema de falta de informação, para deixar a questão um pouco mais fácil de ser feito, é o seguinte: eu vou apagar essa parte aqui, que a gente já sabe que essa é a fórmula, tá? Eu tenho um pouco mais de espaço para trabalhar. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: eu sei que a normal e o peso se cancelam, então vai sobrar a força de atrito aqui sobre o nosso sistema. Então, eu posso dizer que a resultante das forças ela é igual à força de atrito, porque é a única força que vai sobrar no sistema. E eu sei que, por outro lado, a resultante é massa vezes a aceleração. Ora, eu sei que a aceleração vale 2,5, que a gente vai usar o módulo da aceleração. Então, posso dizer que o atrito é igual a 2,5, tá? Deixa eu escrever aqui bonitinho, 2,5 vezes a aceleração, vezes a massa do bloco, tá? Que eu não sei qual é a massa do bloco, mas eu sei que existe essa relação aqui. Por outro lado, a gente pode pensar também o seguinte: que o atrito ele é igual a, como que chama? Coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então, isso aqui eu posso dizer que é o coeficiente de atrito vezes o peso.
Só que o peso é massa vezes gravidade. Então, posso dizer que isso aqui é o coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. A gravidade eu sei que vale 10, então fica 10 vezes o coeficiente vezes a massa, tá? Então, eu sei que o atrito vale isso aqui, eu sei que o atrito vale isso aqui. Então, eu posso dizer que 10, que é a gravidade, vezes o coeficiente de atrito, vezes a massa do corpo, é igual a 2,5 vezes a massa. Mas o que a questão pede para a gente calcular? O coeficiente de atrito cinético. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 10 e o m para o outro lado, dividindo. Então, o coeficiente de atrito é 2,5 vezes m, dividido por 10 vezes m. Posso cortar o m com m, e aí eu divido 2,5 por 10, dá 0,25, né? Dividir por 10, você coloca a vírgula para a esquerda, tá? Desloca ela para a esquerda. E aí, como ele quer saber o coeficiente de atrito cinético, a gente acabou a questão. O coeficiente de atrito é 0,25 só. Não tem unidade de medida para o coeficiente de atrito. Tá certo, pessoal? Esse aqui foi mais difícil, né? Foi Alguma mesmo. dúvida? Tudo. Mas depois É? eu vou ver se consigo ver a aula. Certo. Então vamos lá. Recapitulando essa questão. Calcula primeiro a aceleração, depois usa a resultante e depois usa a fórmula do atrito. E juntando tudo, você consegue simplificar a questão e encontrar a variável que você precisa, tá? Seria o resumo dessa questão. Vou fazer uma questão agora teórica, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Estando a segurar uma placa de madeira, apertando-a entre as suas mãos, uma pessoa percebeu que a placa começou a deslizar. Para evitar que ela caia, essa pessoa deverá apertá-la mais, pois assim conseguirá, letra A, diminuir a componente normal perpendicular à face maior da placa, aumentando assim a componente de atrito. B, aumentar a componente normal perpendicular à face maior da placa, aumentando assim a componente normal, tá? A componente do atrito. C, aumentar a força de atrito. D, diminuir a componente normal. Letra E, aumentar a componente normal. Então vamos cancelar algumas coisas aqui de cara. Primeiro, nós sabemos que o atrito ele depende da força normal, tá? Dessa forma aqui. Quanto maior você tem a normal, maior vai ser o atrito, tá? Então dizer que vai diminuir a componente normal, você já pode cancelar ela, certo? Falar que vai aumentar a força de atrito. Primeiro, a força de atrito não é perpendicular à face maior, tá? Ele vai ser horizontal à face maior. No caso, nesse exemplo aqui, vamos supor que isso aqui seja a placa, tá? Então o atrito vai estar apontando para cima. Se a sua mão está aqui, a gente isso aqui é uma mão, tá? O atrito vai estar aqui, deslizando pela mão, certo? A normal vai estar perpendicular, mas o atrito não. Então a letra a letra D é falsa porque o atrito não é perpendicular à face, ele é paralelo à face. E aí fica duas alternativas, né? A gente sabe que é B, mas tem a B e a I, que é aumentar a componente normal. A letra I é falsa porque ele diz que a normal é paralela à face maior, ou seja, ele está dizendo que a normal é para cá. Só que a normal, gente, sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, se a placa está deitada, a normal está para cá. Se a placa está em pé e você está segurando ela aqui desse lado, a normal é para cá. Ou seja, ela não é paralela, ela é perpendicular, sempre perpendicular. Por isso que sobra somente a letra B de questão bestinha de se fazer, tá bom? Alguma dúvida? Essa foi a mais fácil de todas, né? Bom, então com essa questão nós vamos encerrar a aula de hoje, tá? Enquanto que eu encerro aqui a aula, a gravação, eu peço que vocês não saiam.